Olá, Luciana Medeiros. Gente, olha quem está aqui do meu lado. Vocês não acreditam que eu vou mostrar no final. Então, especialista em ajudar a alcançar metas. É um palestrante especialista em venda. É aquele vendedor que realmente tem a paixão na veia com vendas. É Leandro Branquinho, obrigada pela oportunidade. Que coisa tem nem boa o que falar. Contigo, Luciana. Bacana demais. Sei. Um prazer. Tá. E aqui, o que eu queria, assim, nossa meta aí é vender mais e melhor, que é a sua missão de vida também, né? Verdade. Me fala, assim, em poucas palavras, o que é vender? Vender... Tentar sair dos clichês. Vender... Que pergunta, hein? Sair um pouco do óbvio. Tem uma definição que eu gosto bastante, que é de um amigo que se chama Cláudio Diogo. Ele fala que vender é ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões para ambas as partes. Gostei. Para a empresa e para você também, claro. Uhum. Essa, assim, tem muitas definições, mas essa do Cláudio Diogo, que é um grande amigo, é uma das que eu mais gosto. Perfeito, gostei demais. Saiu do óbvio e é o dia a dia, né? Não é? Sim. E aí, o que eu gostaria que você me falasse? Porque aqui a gente tem vendedor que está começando, está precisando melhorar os resultados. Quais as características que o vendedor de sucesso tem que ter? Seja de produto, serviço, de qualquer segmento. Olha, eu viajei o Brasil, Luciana, do Oiapoque ao Chuí. Eu participei de uma expedição que durou 2 meses, quase 16 mil quilômetros, em busca dos melhores vendedores do país. Tive o patrocínio do Mercado Livre, do E-Commerce Brasil e várias outras empresas. O Sebrae foi um grande parceiro também nessa expedição, que aconteceu em 2016. Ao final da expedição, eu fiz uma lista com os 200 melhores vendedores que eu conheci. E esses melhores, eles têm algumas características em comum. Criatividade. O traço aí em comum desses 200 elencados. O que esses caras têm em comum são criatividade, consistência e coração. Não importa se você está começando, ou se você já é experiente, ou se você já bota para quebrar em vendas. Se você quiser ter mais produtividade, vender mais, ter mais lucratividade, desenvolver a criatividade, ter consistência e colocar o coração no trabalho. Criatividade para fazer diferente do que a maioria já faz. Consistência para fazer aquilo que precisa ser feito dia após dia. Tem algumas tarefas que não são tão legais, mas precisam ser feitas porque elas trazem resultados. E, claro, consistência também porque é necessário entregar o que promete. O vendedor é aquele que entrega o que promete. Não é só ser bom de papo, não é só levar o cliente na conversa. Na verdade, eu não gosto muito dessa coisa, levar a pessoa na conversa, ser bom de papo. Não, o vendedor tem que ser bom de ouvido. Saber escutar os clientes, perceber exatamente quais são as necessidades, vontades, desejos, para encontrar o produto que resolve aquele problema, aquela situação. E por fim, o C de coração. Porque quando a gente coloca o coração no trabalho, fica tudo tão mais gostoso. Quando a gente faz com amor, a gente percebe que a gente alcança níveis que a gente nunca alcançaria se não fosse feito com coração. Não, perfeito. Fica aí a dica, os 3 Cs. E aí, nessas expedições que você fez, do Oiapoque ao Chuí, literalmente, viu, gente? Literalmente, outros países também, né? Quais foram os outros países? Eu estive na Guiana Francesa, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, nos Estados Unidos e alguns países dentro do próprio Brasil. O Brasil é muito maior do que a gente imagina. Por mais que eu já tenha viajado para vários países, um dos lugares mais legais que eu conheci, os lugares mais legais que eu conheci estão no Brasil. O Brasil é um país espetacular. Certo, muitas histórias, né? Sim, tem um monte. Olha, deixa eu até contar uma pra você que foi curiosíssima. Que coisas que a gente que está no Sudeste ou no Sul, a gente não imagina. No norte do país tem um lugar que se chama Ilha de Marajó. E na Ilha de Marajó é um lugar que você só chega de navio pelo rio Amazonas, ou então pelo oceano, ou ainda de avião. E avião pequeno, porque lá tem só aeroportos pequenininhos, sabe? Uhum. E quando eu cheguei lá, uma pessoa me disse assim: olha, o que você quer comer? Eu não sei, o que tem aí para comer? Vamos na orla. Não é uma orla de praia, é uma orla de rio, mas é parecido com a orla de praia. Uhum. Não vi nada de tão interessante. Eles chamam de praia doce, né? Isso. E aí eu vi um quiosque uma casinha, parecia um quiosque, que tinha uma churrasqueirinha dessas tipo de casa, de tijolinho. Ele tinha um espetinho. Eu falei assim: vamos comer o espetinho. Quanto custa o espetinho? R$5. Mas se vier com acompanhamento, custa 8. Tá bom, o que tem no acompanhamento?
Um pratinho de baião de 2, um pratinho de vinagrete e um pratinho de farofa. Beleza, traz com acompanhamento. Na hora que chegou, a vendedora disse assim pra mim: olha, o espetinho de búfalo fica melhor se você colocar ele primeiro no vinagrete e depois na farofa. Moça, é o quê? É espetinho do quê mesmo? Nossa. Aqui a gente não tem vaca, aqui só tem búfalo. E a carne é uma delícia, achei maravilhosa. E aí aquilo pra mim já foi uma coisa muito diferente. Eu nunca tinha comido carne de búfalo, então já achei aquilo diferente. No dia seguinte, fui conhecer algumas lojinhas, alguns vendedores da cidade, porque eu tava em busca dos melhores vendedores. E você acredita que a polícia militar fardada faz ronda pela cidade montada no búfalo? Ah, não, sério? É verdade. Pesquisa na internet, Búfalo, Ilha de Marajó. É uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. O Brasil é muito maior do que a gente imagina. Tem muitos lugares incríveis e a Ilha de Marajó foi um desses lugares bacanas. Eu nunca contei isso em palestra. Eu acho que eu vou... História inusitada. Não, realmente. Conseguiu tirar muita foto, registrar? Ah, sim, certamente. Tem muita foto que a gente fez por todo o país. Não, muito legal, inusitado. E o vendedor lá da Ilha de Marajó? Com os recursos que tem, poucos ou não, talvez no nosso julgamento, poucos recursos, o que se destacou lá? Olha, o que mais me chamou a atenção foi justamente essa simplicidade de vender alguma coisa que para eles é normal, mas para uma pessoa que está chegando lá é muito diferente, né? Mas a simplicidade fez com que eu comprasse, por exemplo, aquele espetinho, né? Mas independente de ter grandes vendedores lá, a gente encontra grandes vendedores em qualquer lugar que a gente vai. Toda cidade tem alguém que reclama do comércio da cidade, do atendimento da cidade, mas em toda cidade eu encontrei uma outra pessoa diferente, uma outra pessoa que é criativa, que é consistente, que coloca o coração no trabalho e consegue botar para quebrar em vendas. Olha, que bacana. E aí você me falou dos 3 Cs, mas assim, me fala qual que é a pitada do vendedor de sucesso nessas expedições. Você consegue me falar mais alguma coisa? Eu vou falar o contrário. Como os melhores vendedores têm criatividade, consistência e coração, eu vou falar dos piores vendedores, coisa que você deve evitar. Um grande problema que eu encontro são vendedores que acham que já sabem de tudo, que não precisam se desenvolver, que não precisam aprender mais. Para você ser o melhor vendedor que você pode ser, certamente você precisa estudar, desenvolver a criatividade, ser mais consistente, entregar o que promete, colocar o coração no trabalho, aprender sobre técnicas de vendas, aprender um pouco de psicologia para... Muitas vezes o cliente começa a negociar contigo e, na verdade, ele não está ali comprando o produto, ele está mais fazendo uma terapia em algumas situações. Então, todo vendedor precisa ter um pouco de psicologia para ajudar a entender quais são as necessidades, qual a dor exatamente ele está resolvendo daquele cliente. Ah, não, perfeito. Eu ia te perguntar mesmo o que não fazer. E me fala assim, você me falou que mais chamou a atenção que foi na Ilha de Marajó. Essa foi uma das coisas, né? Muitas coisas me chamaram a atenção por diversos lugares que eu passei. Vou contar uma outra história que me chamou bastante atenção. Na cidade de João Pessoa, tem uma senhorinha que eu conheci, rica, mora numa cobertura de um prédio de frente para o mar, maravilhosa. Assim, fui na casa dela, que casa incrível, parece aquelas casas de revista, sabe aquelas casas de Hollywood? Incrível. Uma senhora, assim, mais idosa, né? Quase 70 anos. E aposentada, o marido aposentado, os dois com uma boa grana de aposentadoria, e ela decidiu empreender. Olha. Mesmo não precisando de dinheiro, ela tinha uma formiguinha, uma coisa que a movia. Sabe o que ela fez? Ela percebeu que as amigas dela tinham dificuldades com organização. Então ela começou a fazer cursos de organização, ela virou personal organizer e começou a ajudar as amigas a organizar joia, a organizar calcinha, a organizar sapato, a organizar closet. E aí ela percebeu que as amigas gostavam, só que não tinham produtos de organização no Brasil ainda. O que ela fez? Ela montou uma fábrica de produtos de personal organizer, de produtos de organização. Não satisfeita, ela montou um catálogo, tipo da Avon, tipo da Natura, só com produtos de organização. E começou a treinar vendedoras para fazer porta a porta para vender produtos de organização. Não satisfeita, ela abriu um e-commerce e começou a vender para todo o Brasil, inclusive para outros países. Não satisfeita, ela começou a gravar vídeos para o YouTube, ensinando as pessoas a se organizar. Eu fiquei pensando, o que move uma pessoa bem de vida, que mora num lugar incrível, num lugar maravilhoso, que não precisa mais de dinheiro, a querer empreender? Essa vontade de ajudar as pessoas
de encontrar saber que as pessoas têm algum problema e querer resolver esse problema das pessoas, eu achei isso tão legal. Eu acredito que o vendedor, o empreendedor, o empresário, que tiver essa mentalidade de que ele é um resolvedor de problemas, esse cara vai longe. Servir pessoas, né? É isso aí, exatamente. Nossa, que história incrível, bem inusitada. Acho que deveria contar isso em palestra, porque essa história é legal, não é? Uhum. Não, e foi escalando, né? Pois é verdade. Muito legal. E me fala aí, você me falou do pecado capital do vendedor, de não estudar, não se preparar, de achar que sabe tudo. Verdade. Agora vamos lá para o líder de vendas. Me fala 3 características essenciais do líder, do gerente. Nunca foi fácil, mas hoje é mais difícil. Hoje são novas gerações, enfim. Ao invés de falar de características, porque existem diversos tipos de liderança, né? A liderança situacional, aquela liderança de emergência, que a pessoa precisa ser um líder ali na emergência. Então, ao invés de falar das características do líder, eu vou falar quais são os papéis do líder. Todo bom líder, principalmente líder comercial, precisa ser OMC asterisco. Organização Mundial do Comércio. Não é nada disso. O de orientar, M de motivar, C de cobrar. E tem um asterisco ali que eu vou deixar ele pro final. Todo líder ele precisa saber orientar. Se você que está assistindo essa entrevista, se você quer ser um bom líder, de 1 a 10, qual a sua nota em relação a O? Você orienta bem a sua equipe? Se a sua equipe sabe exatamente o que você espera dela, a tua nota é alta, certo? Então esse é o primeiro papel de um líder. O segundo papel é motivação. Não tem jeito de você motivar ninguém, mas você consegue cuidar do clima, você consegue cuidar para que as pessoas estejam motivadas. Se na tua empresa não tem fofoca, não tem intriga, as pessoas estão sempre felizes, você conversa com as pessoas e ela tem brilho nos olhos, a sua nota em relação a M é alta. E a terceira... Ou seja, é igual você falava ontem, né? Não sei bem se o líder motiva, mas é criar o ambiente, o clima, né? O líder ele não pode motivar, ele não consegue motivar, mas ele consegue criar um ambiente para que as pessoas motivadas se mantenham motivadas, certo? Então a segunda letra M, de motivação. E a terceira e mais importante letra é a letra C de cobrança. Uhum. Sim, o líder ele precisa cobrar e não pode ser qualquer cobrança, tem que ser firme para trazer resultados, mas não adianta você cobrar uma pessoa que não está motivada. Se a pessoa está desmotivada e você cobra ela vai falar assim, não vou fazer aqui para você. Se você cobra uma pessoa que não foi bem orientada, ela vai fazer coisas erradas, né, que você não quer que ela faça. Então você deve cobrar pessoas que primeiro foram bem orientadas, segundo, que estão motivadas, e aí sim você parte para uma cobrança eficaz. E tem o asterisco que complementa o OMC, que é o exemplo, né? É impossível você ser um bom líder, orientar, motivar e cobrar se você não é um exemplo. Uhum. É liderar pelo exemplo, né? Exatamente, o liderar pelo exemplo é o que faz a diferença do OMC. Perfeito. E o que ele não deve fazer? Vamos dizer, o pecado capital do líder de vendas. Aí eu lembrei de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que o elogio tem que ser em público. E a cobrança, o xingamento, a repreensão tem que ser em particular. Você vai dar um pito, tem que ser em particular, não pode ser público de maneira nenhuma. Agora, se for elogio, coloca nas redes sociais, faz uma foto com a pessoa, compartilha elogiando o que aquela pessoa fez. E com certeza nas suas andanças aí ainda acontece, né? O líder. Certamente. Isso não precisa ser pelas minhas andanças. Você que está nos assistindo, certamente você já entrou em alguma padaria ou em alguma mercearia ou em alguma loja onde a atendente fez um bom trabalho e de repente o cara que está no caixa, o chefe, o gerente, grita com a pessoa e aí você se sente constrangido de estar naquele lugar, né? Então são lideranças tóxicas, né? Não é legal. É verdade, a gente tem ouvido muito falar isso, né? Liderança tóxica. Infelizmente. Certo. E assim, a gente tem aí digital, tudo online, e-commerce. Você acha que o vendedor vai deixar de existir? Vai, certamente, vai deixar de existir vendedores que atendem de maneira robotizada, vendedores que fazem sempre da mesma forma, vendedores que não se adaptam, esses vão deixar de existir, vendedores que fazem sempre o básico vão deixar de existir. Agora, vendedores que usam a criatividade, que são consistentes, colocam o coração no trabalho, esses nunca serão substituídos. Os vendedores que atendem de maneira robotizada, por exemplo, vai ser facilmente substituí-los por um robô, por um software, por uma inteligência artificial. Já aqueles que colocam o coração no trabalho, que entendem, que procuram entender exatamente qual é a necessidade do cliente e colocam aquela pitadinha, aquele toquezinho pessoal, esses sempre vão ser queridos pelos clientes.
Ainda dá prazer, ainda as pessoas vão ter o prazer ainda do contato humano, de ir na loja, ontem você falou, né, quis aproveitar, fui ao shopping, ver como que tá aqui. Exato. Isso não vai perder, né? Não, mas vão ser menos, né? Hoje eu sempre vejo, assim, do segmento de concessionária, tem lugar que tem 30 vendedores, eu imagino assim, futuramente vão ficar 2. Os melhores, né? É verdade. Né? O que os clientes fazem questão da presença, os top 10, vamos assim dizer, que pratica os 3 Cs, né? É isso aí, certamente. E para quem sonha em ser palestrante, fala uma dica aí que tem muita gente que pergunta. Você tem que ser muito bom em alguma coisa. Você quer ser palestrante, você tem que ajudar as pessoas a resolver algum problema. Então, se você ajuda as pessoas, ou melhor, se você é bom em alguma coisa que ajuda as pessoas, aí você vai aprender sobre palco, sobre roteiro, como criar um bom roteiro, como você ter presença de palco. Né? Não é nem a questão de você fazer oratório. Oratório é importante, mas para ser um bom palestrante, você precisa de performance de palco. Você precisa criar um bom roteiro. Mas nada disso se sustenta se o teu conteúdo realmente não for bom. Então, antes de qualquer coisa, de pensar em ser palestrante, seja muito bom em alguma coisa primeiro. Perfeito. E aí a gente está querendo também uma dica aí de um livro pra gente. Pode ser fora da área de vendas, mas que mexeu com você, que te transformou. Nossa, eu leio em média 1,5 livro por semana. Que dica de livro que eu vou te dar? Pega um dos últimos aí que mexeu com você. Eu tô lendo um livro que se chama Hug Your Haters. Abrace os seus haters. E esse livro fala que quando você tiver algum cliente que começa a fazer hate com você na internet, você tem que abraçar essas pessoas. Só que é um abraço diferente. Ele fala assim: essa técnica é muito poderosa, inclusive cobra por isso, viu? Essa gravação você pode vender isso e cobrar, porque essa técnica ela é muito, muito boa. Esse livro super nova, hein, gente? Ainda não tem ele em português, então o autor se chama Jay Baer e ele escreveu um livro que basicamente tem 3 passos para você lidar com haters na internet. Passo número 1, não ignore. Você não pode ignorar um hater, porque se ele comprou de você alguma coisa e ele está reclamando e você não dá atenção para ele, aquilo vira uma bola de neve. Outras pessoas vão ver a reclamação e vão dar corda para aquele hater. Então, ou seja, não ignore ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: responda, mas chame ele para um outro canal. Chame ele para o telefone, chame ele para o WhatsApp, para o inbox. Tira ele daquele canal onde ele colocou o hate, ele colocou a crítica negativa. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é: não responda mais do que 2 vezes. Porque se você vai respondendo aquela pessoa, aquilo vai virando uma bola de neve e aquilo se perde o controle muito facilmente. Então, primeiro, mostra que você se importa. Segundo, chama ela, fala que você quer resolver, que você está disposto a resolver o problema, mas chama para um outro canal. Isso, as outras pessoas que verem aquele comentário, elas vão entender o seu lado e não vão e vão entender que você está disposto a resolver o problema. Está havendo a tratativa, né? Exatamente. E aí quando você chama a pessoa pela segunda vez e última vez, olha, vai ser só por inbox mesmo, estou à disposição, vamos resolver, vamos achar uma solução, mas tem que ser por esse outro canal. E aí, se você parar de responder e a pessoa continuar respondendo, as outras pessoas que estão ali, elas vão te defender, porque afinal de contas você demonstrou que tem interesse em resolver o problema. Aí a coisa vira, Isso, né? Exato. E, para finalizar, a parte de entretenimento é muito importante, a parte emocional do vendedor. Sugere pra gente um filme, uma série, pode ser os clichês, que eu sei que é a cabeça da gente um dia inteiro, né? Eu gosto muito da série Suits, que é uma série de advogados que fala sobre negociação, que eu acho bem bacana. Gosto também de Star Wars. Não tem lição nenhuma de vendas de Star Wars. Aliás, tem um monte de lição que você pode tirar, porque é um universo muito rico de Star Wars. Então, assim, tenta tirar lições do entretenimento de uma maneira geral. Você está jogando um videogame, veja que lição, que história, que tem de bacana naquele videogame. É a sua ótica, né? Você vai ver vendas em tudo. Exatamente. É isso. No videogame também. Exatamente. Não, beleza. Fala uma mensagem final pra gente. Acompanhe o canal. Se inscreva no canal, manda joinha, deixa um comentário, compartilha com seus amigos. Aliás, marca 2, 3 amigos seus aqui nesse vídeo. Aí fala aqui comigo, ó, sucesso e boas vendas, pra gente fechar. Sucesso e boas vendas.